Fala pessoal, um grande guerreiro violento e bárbaro, mas não só isso. Em uma época onde seu povo era dividido em várias tribos, ele conseguiu unir a todos em um único propósito: prosperar através da guerra. Hoje nós vamos conhecer aqui a história do famoso guerreiro Átila, ou Uno. Então já deixa o like aí no vídeo e também se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Átila fazia parte de um povo chamado de Hunos, que com certeza você já ouviu falar. Eles viviam em um grande território que ia desde a Ásia Central até parte da Europa, e quando eu falo em povo Huno, não se engane achando que eles viviam em uma civilização unida. Eles eram tradicionalmente nômades que ficavam espalhados em várias tribos diferentes e que contavam com seus próprios líderes. Aos poucos, eles foram se estabelecendo principalmente na região da Hungria. Essas tribos eram grandes conhecidas pela criação de animais, ovelhas, vacas e principalmente cavalos. Histórias contam inclusive que os hunos passavam boa parte de sua vida montados neles, faziam negociações, comiam e até mantinham relações sexuais em cima deles. Se essas histórias foram romantizadas ou não, não há como saber, mas uma coisa é certa: eles foram guerreiros montados extremamente habilidosos. Com seus cavalos, armados com lanças, espadas e principalmente com seus arcos, que eram bem mais avançados que os tradicionais da época, em um ataque rápido e numeroso, eles conseguiam dominar facilmente outros povos, que quando não eram mortos, eram obrigados a adotar suas tradições e a pagar tributos a eles. A imposição de pagamento de tributos era inclusive uma prática comum dos hunos. Eles forçavam até Roma a fazerem tais pagamentos. Naquela época, por volta do século V, o Império Romano passava por graves problemas. Eles inclusive já estavam com seu império dividido entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Acabar de uma vez por todas com o problema dos hunos não era uma opção viável para eles. Por isso, para evitar uma guerra, eles preferiam pagar uma quantia em ouro aos hunos, que em troca prometiam não saquear as cidades romanas, principalmente da Roma Ocidental. Os hunos também eram muitas vezes contratados como mercenários, lutando nas guerras civis romanas ou contra seus inimigos, mas se engana quem pensa que eles mantinham uma relação amistosa ou de aliança. Os hunos frequentemente quebravam os acordos feitos e atacavam principalmente a Roma Ocidental para forçá-los a pagarem mais ouro para manter a paz, e essa prática se intensificou mais ainda com a ascensão de Átila e seu irmão, Bleda. Sobrinhos de um grande líder huno, Átila e Bleda tiveram a educação típica de seu povo, aprendendo desde cedo a cavalgar, cuidar de animais e principalmente a combater. Não se sabe exatamente o local nem a data do nascimento de Átila, nem tampouco existem muitos relatos sobre sua juventude, mas a dura vida de um nômade o transformou, assim como seu irmão, em um guerreiro formidável, e com a morte de seu tio Ruga no ano 434, que era um grande líder dos hunos, não havia melhores candidatos a se tornarem líderes do que Átila e seu irmão, e assim foi feito. Sob o comando dos dois, o povo huno finalmente seria unificado, algo nunca antes visto, virando uma espécie de confederação. Agora mais organizados, eles se tornaram uma potência militar muito mais temida, aumentando seu território e atacando outras regiões com muito mais frequência. A parceria entre os dois governantes hunos durou até o ano 445, quando misteriosamente Bleda morreu. Como já citamos, praticamente não existem pistas deixadas pelos próprios hunos contando muito sobre suas histórias, tradições, etc. Tudo o que sabemos sobre eles foram escritas por outros povos. Não se sabe ao certo se Bleda morreu de causas naturais, mas uma grande especulação sobre esse fato é que ele tenha sido assassinado por seu próprio irmão, Átila. Agora, como o único rei dos hunos, a fama de Átila apenas aumentava. Sob seu comando, os hunos já eram tidos como invencíveis no campo de batalha, fama que tinha precedentes aliás, pois em sua até então recente história nunca haviam perdido uma batalha sequer. Para se ter uma noção da ameaça que eles representavam, sob o comando de Átila, os tributos pagos pelo Império Romano do Ocidente já tinham mais que triplicado, passando de algumas centenas de quilos em ouro para um pagamento de 2 toneladas de ouro por ano.
Os ataques de Átila e seu exército eram sempre repletos de muita carnificina. Após vencer as batalhas, não eram poupadas nem as mulheres, nem crianças. O rei dos hunos foi tão temido que os romanos acreditavam que ele era um mal enviado pelo próprio Deus para punir os homens por cometer pecados. Assim, Átila ficou conhecido também como flagelo de Deus. Apesar de ter derrotado os romanos no campo de batalha em várias oportunidades, Átila nunca de fato avançou com suas tropas para tomar de vez o território deles, preferindo sempre recuar em troca de um pagamento em ouro. Mas esse pensamento em breve iria mudar. Na ocasião, Honória, que era irmã do governante do Império Romano Ocidental, Valentiniano III, vivia uma relação extremamente complicada com seu irmão, onde, segundo histórias, por muito pouco não foi inclusive assassinada por ele. No ano 450, Honória vê no conflito entre os romanos e hunos uma oportunidade de resolver de vez seu problema familiar. Ela resolve então enviar uma carta escondida ao próprio rei dos hunos, Átila, junto com um anel, oferecendo sua mão em casamento a ele. Casamentos naquela época sempre envolviam um chamado dote, um presente da família da noiva ao marido dela, a fim de lhes garantir um futuro próspero. Quanto maior a riqueza da família da noiva, maior seria seu dote. Com uma noiva do nível de Honória, Átila esperava no mínimo ganhar metade do território da Roma Ocidental com o casamento. Outras histórias também contam que a carta enviada por Honória era na verdade um pedido de socorro a Átila, que teria entendido errado como um pedido de casamento. Independente do real motivo, o fato é que agora Átila exigia que o casamento acontecesse, algo que Valentiniano, surpreso com o que sua irmã tramou em suas costas, jamais poderia permitir. Com a recusa de Valentiniano, Átila então planeja no ano seguinte, em 451, tomar à força parte do território romano que supostamente era seu por direito. Porém, Átila não contava com os planos do astuto general romano Flávio Aécio. Aécio sabia que no campo de batalha os hunos poderiam muito bem saírem vitoriosos. Ele precisava urgente de aliados para se defender. Ele tentou então uma aliança inusitada com os povos germânicos, considerados na ótica romana como povos bárbaros. Mesmo sendo uma aliança improvável de acontecer, para convencê-los, Aécio mostrou a eles que o Império Romano era a única força na região capaz de bater de frente contra Átila, e caso eles fossem derrotados, os hunos se tornariam de fato invencíveis, e outros povos da região seriam os próximos a serem conquistados. Isso foi o suficiente para convencê-los, e em junho de 451, Átila o Huno enfrentou o Império Romano Ocidental e seus aliados na Batalha dos Campos Chalons, do qual Átila pela primeira vez na história saiu derrotado, sendo obrigado a recuar. Embora derrotado, Átila ainda planejava atacar os romanos novamente, mas a história tomou um destino no mínimo inusitado. 2 anos depois, em 453, Átila foi encontrado morto por seus guardas em sua cama, provavelmente vítima de algum AVC, mal súbito, enfim, causado após uma noite de festas repleta de excessos e muita bebedeira. Após sua morte, a união entre os hunos simplesmente acabou e o seu povo foi se dividindo. Em poucos anos, eles não eram nem a sombra do que um dia já foram. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Peço aqui a sua força para nos ajudar, deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificações. Até mais!